Fala galera do canal, como vai vocês? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esta transmissão. Sintonize com o seu coração as energias que vamos trabalhar hoje nesta canalização. Muitos clientes têm a questão do uso da maconha, da ayahuasca, como um benefício para a sua expansão de consciência. E eu sei que muitas pessoas querem saber qual a minha opinião em relação a isso. E é claro que eu já falei aqui em outros vídeos que antes de eu me tornar um médium, de eu iniciar o trabalho da ressonância harmônica, eu fazia o uso da maconha e também do haxixe, e a minha experiência foi total com as drogas. Então eu tenho uma vivência, uma experiência para relatar o que eu acho que é bom a gente salientar aqui. É claro que a gente está numa geração onde a quebra de tabus, a necessidade de romper paradigmas, a necessidade de buscar por si mesmo e não por crenças faladas de pais, de mães, a necessidade da gente evoluir com as nossas próprias pernas é muito grande. E aí vem as drogas como uma grande porta para abrir estas necessidades de expressão, de pensamentos que todos os jovens e adolescentes têm, esta necessidade de sentir-se tranquilo ou então de sentir-se muito energético, e tudo isso desenvolve um vício, porque a droga ela vicia porque ela é uma substância prazerosa que o nosso organismo não está de uma forma consciente produzindo. A maconha produz a GABA. Então, se você falta esse neurotransmissor, você vai ficar seduzido pela maconha, você vai ficar louco pela maconha. A cocaína produz a dopamina. Você se sente corajoso, você se sente com vontade de agir, de fazer, sabe, de dançar, de realizar, de gritar, de se expressar. E todas as outras drogas também vão trabalhar com substâncias prazerosas. E a grande questão que a gente traz aqui tem um pouco a ver com essas substâncias, mas também tem muito a ver com o lado multidimensional. Quando eu iniciei o meu trabalho espiritual, eu fui levado a um laboratório. Um laboratório que foi apreendido pelos seres da luz, um laboratório onde se realizava quimicamente a criação de drogas. As drogas elas são criadas não só nesse plano físico, mas também no plano astral. Tudo que a gente ingere aqui, a gente também está ingerindo lá do outro lado. Tudo que a gente faz aqui, a gente também está fazendo do outro lado. Se você entra num templo aqui, você pode estar entrando numa dimensão espiritual. Se você entra numa casa aqui, você pode estar entrando numa nova dimensão. Isso acontece simultaneamente, multidimensionalmente. E nesse local era um local onde se fabricavam as drogas. Substâncias que iam ser ingeridas no plano físico, mas que também eram ingeridas no plano astral. E lá, os trabalhadores da luz que me levaram lá, eles demonstraram que aquelas substâncias, elas tinham como um princípio ativo energético, como da magia negra, como da inserção de pensamentos e sentimentos naqueles elementos. Como que se faz isso? Se você pega um copo d'água, isso foi feito por um cientista japonês, que ele pegou um experimento, ele fez 2 copos d'água, colocou um lá, eu te amo, e outro copo d'água ele colocou, eu te odeio. No copo que ele botou eu te amo, e ele ficou intencionando aquela intenção diariamente, utilizando a consciência dele, depois de algumas semanas, a gente fotografa
as moléculas daquele copo d'água e vê-se formações cristalinas na água. E no copo que ele escreveu "Eu te odeio" e passou diariamente intencionando essa intenção, intencionando eu te odeio, toda a raiva, ódio naquele copo, e se fotografou as moléculas da água daquele copo, todas as suas estruturas atômicas estavam danificadas, estavam com um formato muito rudimentar e totalmente obscuro. Então isto é a força do pensamento. Se a gente cria uma substância, insere alguns comandos naquela substância, energéticos, isto é magia. Então, muitos desses seres, eles criavam substâncias que provocassem uma dependência energética, uma dependência espiritual com eles. Isso pode se fazer com voodoo também. Isso é o exercício do entrelaçamento quântico. Quando você entrelaça 2 elétrons, leva um para a China, outro nos Estados Unidos, modifica o spin da partícula de um dos elétrons, o outro modifica mais veloz que a velocidade da luz. Então essas dependências espirituais, esses cordões etéricos são ligados de uma entidade para as outras entidades que estão vivas. E aí você me pergunta, tá, mas o que é maconha? O que é ayahuasca também? Vamos falar da ayahuasca. O que todas essas substâncias químicas têm a ver com isso? Tem a ver simplesmente que as entidades utilizam dessas substâncias para juntar pessoas para serem obsidiadas por elas, para juntarem escravos energéticos, para juntarem pessoas com que elas possam se alimentar energeticamente. E essas entidades, elas vão visitar essas vítimas diariamente, semanalmente. Ambos vão se estar coligados com um cordão etérico. Então a vítima, ela já não sabe mais o que são seus próprios pensamentos e o que são os pensamentos do obsessor, da entidade obsidiada que está obsidiando. E essa entidade vai provocar pensamentos que a vítima tenha raiva da família, raiva de todos, que ela se pergunte a razão da vida. E o grande objetivo dessas entidades é chegar no fato culminante do suicídio. Quando a pessoa se suicida, ela tem todo o chi dela. O chi é o duplo etérico, os orientais chamam de chi. Quem assiste Dragon Ball Z já viu lá o ki, é a energia vital, a energia que nos faz viver, a energia que faz essas árvores lindas. Vou mostrar aqui a nossa praça. A gente está gravando aqui várias vezes. Esta energia vital que constrói toda essa floresta, esta praça. Esta energia vital que falta nas pessoas que estão sendo obsidiadas. Então, o grande problema da maconha é que se você compra essa maconha de algum traficante, ou ayahuasca, ou qualquer outra droga, ou qualquer substância química, você pode estar sendo vítima de magia negra, você pode estar sendo vítima de algumas entidades obscuras que querem gerar um entrelaçamento quântico com o seu ser. E esse que é o maior problema das drogas. É claro que se você está no alto das montanhas, plantando a sua substância, utilizando ela, você não vai ter nenhum desses problemas de obsessão. E se você está nessa situação, então ótimo, utilize da sua substância aí no alto da montanha, sem contato com seres da Terra, sem contato com seres que estão fora da Terra, que estão os vampiros energéticos, os vampiros astrais. Agora, como é o caso de 99% que compra maconha de algum traficante, ou então que compra maconha, planta, mas fuma com outras pessoas, em grupo, ou então fuma numa balada, num ambiente que a energia está muito pesada, onde tem várias entidades ali, vários seres obsessores. A gente pega, por exemplo, um depoimento de um garoto que a gente tratou, que ele utilizava doce na rave, e teve um dia que ele teve um surto, e muitas pessoas têm esses surtos, e ele enxergou o outro lado.
Quando ele chegou ao outro lado, ele viu vários vampiros espalhados pela rave. E ele viu os chifres, ele viu as asas demoníacas, e ele pensou que aquilo era um sonho. Mas não é um sonho, isso é o que está acontecendo do lado astral sempre que você está numa rave drogado, ou se você não está drogado, se você está lá dançando, fritando, e está com o seu campo energético aberto, você está sendo sugado energeticamente. E é claro que todas as pessoas que vão para as raves, elas podem relatar, e elas sabem disso, que elas saem desses locais exaustas, cansadas, porque elas foram roubadas energeticamente. Todas as pessoas que estão utilizando drogas, que estão desfundindo o campo energético, elétrico, todo o ser, o corpo sutil, tem que passar por um processo de limpeza energética, tá? O processo da limpeza energética vai demorar um período, 6 meses, 1 ano, depende da sua intensidade. Esses processos de limpeza energética são feitos por várias raças extraterrestres que estão trazendo tecnologia avançada para a limpeza de chakras, limpeza de campos sutis, limpeza de corpos elétricos. Quando eu iniciei meu trabalho espiritual, eu fui intensamente colocado nessas marcas de limpeza energética, de reestruturação do meu campo elétrico magnético, porque eu utilizava muita maconha, utilizei muita droga, e todas as drogas atrapalharam muito o funcionamento do meu campo, dos meus campos sutis. E aí é que está a grande solução para todo mundo que utilizou as drogas ou que está utilizando. Primeiro, se você sente que você pode estar sendo obsidiado com o uso das drogas, faça uma oração, faça a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel. Se você já utilizou drogas, eu tenho clientes que já pararam de utilizar maconha há 1 ano, mas ainda assim tem pensamentos esquizofrênicos, uma perda do controle mental. Você tem que intencionar, se direcionar a algum centro espírita, a algum local onde possa restabelecer o seu campo elétrico, onde possa restabelecer o seu campo energético. Eu sei que tem muitas pessoas que falam a favor das drogas, da maconha, da ayahuasca. Eu sinto que essas pessoas elas querem um pouco da aprovação da nova geração dos jovens. Os jovens eles são muito fortes em relação à opinião deles, e as pessoas têm medo do que os jovens vão falar. Você é um careta, etc. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque a profundidade que eu tive de maconha, tipo, eu morava do lado da Califórnia, então eu fumava a melhor maconha do mundo. Eu ia para o campeonato de maconha que tinha um estado acima lá do Arizona. Eu tenho clientes traficantes, então, por exemplo, eu tenho muita experiência com as drogas. Eu já fui astralmente em locais onde existem laboratórios químicos, e principalmente eu tenho clientes nessas questões. Então não tem como afirmar que a droga vai evoluir ninguém espiritualmente, nem expandir a consciência de ninguém. Isso é ilusão. O que expande a consciência de qualquer ser é a luz, é o amor. Só se conquista a luz, só se conquista luz para os fótons, para os seus átomos, ajudando, contribuindo. Não dá para acreditar que vocês vão enganar o Criador do Universo. É nesse ponto que essas pessoas estão acreditando, que de alguma forma elas vão burlar a criação. É um código sagrado, um caminho que eles vão ter um atalho, uma substância tipo Lucy, vai tomar uma substância e vai expandir a consciência. Isso não existe, cara. Só expande a consciência com luz, com fótons. O universo ele é muito inteligente. O campo eletromagnético que está por aí, que foi colocado nessa dimensão, ele já foi utilizado em milhões de outras existências. Então a gente está dentro de um jogo que já está na milionésima, 58ª versão. E não vai ter bugs no jogo. Não vai ter como a gente burlar esse universo. Nem com drogas, nem com substâncias. Vocês vão ter que expandir a consciência pelo conhecimento, pelo estudo, pelo auxílio do próximo. E eu não recomendo nenhuma utilização de droga. Eu não acho que isso é o caminho. E eu sei que a sua opinião, se você é você utiliza um usuário, vai ser pautada unicamente no seu prazer dessa substância. Por mais que eu explique, por mais que eu fale do astral, por mais que eu fale de N fatores, o prazer é muito forte. E quando a pessoa está dependendo daquele prazer, dependendo daquela substância,
não tem mental, não tem racional, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. A única pessoa que vai decidir por ela vai ser ela. E a única pessoa capaz de tirar qualquer uma dessas pessoas dessas dependências é Deus. Então, se você está dependente, ora, pede a Deus, pede a limpeza dos seus corpos. E se você está utilizando drogas e acredita que está sendo obsidiado, você tem que pedir dobrado, tem que orar dobrado, tem que buscar um centro de auxílio. Qualquer centro espírita, qualquer oração, qualquer invocação espiritual de verdade vai fazer com que você saia dessas trevas, com que você saia dessa escuridão, com que você saia da lama. Então, gratidão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo do que você acha. Esse assunto é seríssimo. Eu acho que é um dos assuntos mais sérios que tem no século XXI. Compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam ouvir dessa mensagem, mais pessoas precisam saber disso. Compartilha na sua rede social, lá no seu Facebook, lá nos grupos do WhatsApp, que você, o grupo da família. Se você quer mostrar isso para uma pessoa específica, pode compartilhar isso também em conversas privadas, que é o caso de pessoas específicas. E se você sente que não é o momento de compartilhar essa mensagem, eu também agradeço por você estar aqui com sua energia, com sua presença. Gratidão a todo mundo. Fiquem com Deus.